Bem-vindos ao Free Bet Show Powered by Betano. Isto é o episódio 17 e temos muitas coisas positivas a falar. Não temos, Pedro? Alex, esta semana tivemos resolução de títulos em Portugal, na Bundesliga, que foi um dos temas que mais discussão gerou entre nós os dois. Ainda temos o campeão em França, que também já lá vamos. Temos algumas jornadas muito boas para destacar. E não se esqueçam, final da Taça de Portugal, este fim de semana, e convocatória da Seleção Nacional. Sem dúvida. Temos que tocar nestes pontos. Sem dúvida. E metam nos comentários o vosso 11, o melhor 11 da ano. Liga Portuguesa. Exatamente. Porque isto vai dar debate. Olha, se só entre nós dois vai dar, imagina as milhares de pessoas que vão comentar, que nós esperemos que comentem, tudo com opiniões diferentes, que nós dois já temos. Sem dúvida. Vai ser muito audaz. Como vai ser audaz. Mas Benfica ganhou o 38. Merecido, Pedro. Alex, merecidíssimo, e eu vou já começar por alguns dados que eu retirei do campeão nacional desta época, que acho que são importantes relevar. O Benfica de Roger Schmidt foi líder desde a primeira jornada, líder isolado desde a quarta, equipa com mais vitórias 28, menos golos sofridos 20 e mais golos marcados 82, mais expected goals, mais remates, mais ocasiões flagrantes de golo, mais passos certos, mais cruzamentos eficazes e mais recuperações de bola no último terço. Mais Roger Schmidt. Portanto, e acho que este último ponto de mais recuperações de bola no último terço é a grande diferença que Roger Schmidt implementou neste Benfica. E, portanto, podemos ver, se me perguntas se é campeão justo, acho que pelos dados que elencámos aqui, também pelo que se viu do que o Benfica jogou efetivamente na maior parte da época, mas os dados são factuais. E os dados não mentem, concordo 100% contigo, e Benfica conseguiu ultrapassar uma fase muito difícil, ok, desde a saída da Champions League. Benfica, desde a saída da Champions League, está com 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate. Esse empate em Alvalade, jogo difícil, mas 2 igual, não perde. Sim. Grande mérito a João Neves nesse jogo. Verdade. Mas eu concordo contigo. O Benfica de Roger Schmidt foi a equipa em Portugal que jogou o melhor futebol. E ainda, em janeiro, saiu um jogador por 120 milhões. Alex, 120 milhões, outro obstáculo. Olha, digo já que esse jogador só não vai estar no meu 11 do ano, porque efetivamente só jogou até janeiro, porque se tem ficado no resto do campeonato. Mas se tivesse ficado, nós não teríamos visto a grande ascensão de João Neves, que é uma aposta que tem de ser dito como das melhores apostas num futuro recente. Alex, completamente. E foi algo que tu referenciaste muitas vezes, que foi essa capacidade de Schmidt. No início da época com o António Silva, quando o Otamendi se lesiona, e António Silva é lançado às férias, e agora nesta fase final, saindo o Enzo Fernandes, que era o melhor jogador do Benfica e o melhor jogador do Campeonato Português até à sua saída, Schmidt teve essa capacidade de encontrar soluções dentro. Sim. O Chiquinho teve a sua ascensão, o João Neves na fase final da época teve o seu papel muito importante e, portanto, Schmidt conseguiu arranjar sempre essas soluções. Exato, um futebol super atrativo com Roger Schmidt, que aposta na prata da casa. A prata da casa made in Seychelles, com a grande ascensão de João Neves, como estamos a falar. Gonçalo Ramos, segundo melhor marcador da Liga Portuguesa. Temos também João Neves, António Silva, das melhores revelações, não só em Portugal, mas a nível central, mundialmente. Ser convocado por Portugal, notou-se... É outro estatuto, sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Por isso, é devido a Roger Schmidt que tudo está a acontecer. Ao tempo certo também. Alex, eu vou-te perguntar a seguir, e se fizermos uma análise geral da equipa do Benfica, da equipa campeã nacional, eu diria que a liderança de Otamendi foi importantíssima. 100%. Já falámos sobre isto muitas vezes aqui. É importantíssimo estas equipas grandes que têm mais pressão terem estes líderes. Desenvolve muito António Silva. Exatamente. António Silva, a revelação. Acho que é unânime. É uma grande revelação. Sim, João Da Neves. época. Não, claro. Digo-te António Silva porque António Silva, de facto, Mais faz forte. o campeonato inteiro. Sem dúvida. E depois tem para mim, Auschwitz é para mim aquele joker que fez sempre, ou seja, jogou sempre onde Schmidt precisou dele. Exatamente. Onde faltava alguém, Auschwitz estava lá a assumir sempre com qualidade. E, portanto, acho que foi uma excelente contratação e foi esse joker que Schmidt precisava. E depois, claramente, dar aquele destaque aos virtuosos Neres e Rafa, que são aqueles jogadores que decidem jogos. Tu falaste em Gonçalo Ramos, merecidíssimo destaque. E também Musa. o suplente Musa, o super sub Musa, como falámos aqui. Ou seja, há muito por onde pegar. Eu
vou dizer aqui e quero-te perguntar, para mim, o melhor jogador do campeonato, do Benfica, portanto, do campeão nacional e do campeonato, pela sua regularidade, foi Alejandro Grimaldo. Grimaldo? Grimaldo. Isso é audaz. É audaz. Em forma, eu acho que em pique, o melhor jogador do Benfica foi o João Mário. Quando o João Mário estava em forma, na minha opinião, acho que era o que entendia mais o que Roger Schmidt queria em campo, Sim. mas o jogador mais influente, esta época, na minha opinião, pelo Benfica, isto vai ser audaz para alguns, mas para mim é certo, é Fredrik Orsens. Ok. A qualidade, a adaptabilidade, a diferença que Orsens faz ao não estar ofensivamente, Gonçalo Ramos joga diferente, Rafa joga diferente. E eu vou dizer, é a arma secreta do Benfica esta época. Fredrik Orsens. Não deixa de ser engraçado, Alex, e referes muito bem a Fredrik Orsens. Para mim, o Joker, pelo que eu te expliquei, pela adaptabilidade, que tu é um dos pontos que tu referes. Mas bah. E acho que tu referes muito bem a Orsens porque ele não só melhorava esses homens da frente, quando jogava nessa posição, como o facto de ele jogar aí também fazia com que o meio campo do Benfica funcionasse melhor. Sim. Ele não jogava como médio centro, mas jogava sempre como um terceiro médio, muito naquela função híbrida, como nós já falámos muitas vezes, como o Otávio faz há muito tempo no Porto. Sim. E, portanto, excelente aposta tua em relação ao Orsens. Eu só referenciei a Grimaldo porque eu acho que Grimaldo, de agosto a maio, jogou sempre muito bem. E foi o melhor lateral esquerdo, sem dúvida, da Liga Portuguesa. E dentro da equipa do Benfica, como tu referenciaste, João Mário esteve muito bem durante muitos meses, Orsens esteve muito bem, mais na segunda metade da época, porque na primeira jogou menos. Sim. Grimaldo, de agosto a maio, foi um jogador em quem Schmidt depositou toda a sua confiança. Sim. E na sua última época de contrato fez o que fez. E houve uma grande estabilidade defensiva com Roger Schmidt a apostar com Vlaco Dimos, Otamendi, António Silva, Grimaldo e Bach, que na minha opinião é um excelente lateral direito a olhar para a frente para o jogo. E tu não achas que sentiu... É engraçado, porque falou-se mais de Bach quando ele não esteve do que quando esteve. Exato. Bach esteve muitos meses como titular do Benfica, foi muito importante, principalmente pela dinâmica ofensiva que os laterais do Benfica e para o estilo de jogo de Schmidt precisam, e Grimaldo sempre deu isso, Bá também deu, e quando Bá não esteve, é que se sentiu a falta de Bá, e não é à toa que Bá sai quando o Benfica está a ganhar um 0 ao Porto. Sim. Bá sai, o Benfica perde o jogo, e depois nessas 2 semanas perde a eliminatória com o Inter e perde em Chaves. Sem dúvida. E portanto, não deixa de ser interessante perceber que Bá foi importante e sentiu-se muito a falta dele quando não esteve. Exato. Eu gosto de como referiste Otamendi. Otamendi, de facto, merece esse destaque, porque Otamendi é o capitão do balneário, ao lado de João Mário, na minha opinião. Sim. São as duas vozes, duas grandes vozes do balneário, mas Otamendi dá tantas lições a António Silva. Nota-se que António Silva é um jogador diferente quando não está com o Otamendi. António Silva tem 2 treinadores, não achas? Tem Schmidt fora do relevado e o treinador Otamendi ao lado dele. E em Portugal tem o Roberto Martínez e depois tem Pepe também. Exatamente. Olha a exclusividade. E a de Ruben Dias também. Não é para qualquer um. Exatamente. Ter esta malta à volta dele para crescer. Exatamente. Mas, e é bom de ver. Eu acho que Roger Schmidt foi um impacto positivo para a nossa liga também. Trouxe um futebol diferente, trouxe um futebol atraente, um futebol ofensivo que 10 meses de futebol, o Benfica era, sem dúvida, a melhor equipa em Portugal. Na minha opinião, a jogar. Sim. E sim, eu vou dizer novamente, o João Neves vai da B à equipa A. E eu não vejo um treinador português, ou muito dificilmente vi um treinador português a meter o João Neves a titular com 18 anos. E principalmente no momento de pressão da época que foi, não foi, Alex? Porque o João Neves é colocado no momento em que o Benfica está em queda. E a jogar com o Braga? Exatamente. A jogar contra um Braga? É um risco. Foi um risco. E foi um risco que Schmidt, pelos vistos, mais do que qualquer um de nós, sabia que era calculado. Sem dúvida. Outro mérito a Schmidt, Alex, na minha opinião, falámos sobre aqueles jogadores que Schmidt durante a época arranjou essa capacidade para devolver para dar essa mais do que moral, foi essa confiança, eu acho. Confiança. Boa palavra. Há outros jogadores que já estavam na equipa do Benfica, que foram titularíssimos esta época, mas que renderam o dobro ou o triplo do que rendiam na época passada. Otamendi à cabeça, Grimaldo, João Mário, Rafa, Florentino Luís, que foi aproveitado por Roger Schmidt. Sim. E acho que essa capacidade de Schmidt. Schmidt chegou à pré-época do Benfica, pareceu-me, e olhou para todos em bruto, por igual. Sem dúvida. Não olhou, mais do que a estatutos, olhou à qualidade do que aquilo que os jogadores demonstraram nos treinos com ele. E teve a confiança de dizer, Vertonghen não vai ser opção. Vertonghen não vai ser opção, eu quero que tu vás ao Mundial, não te quero um jogador triste aqui. Portanto, vai jogar, mas não aqui. Exato, não aqui. E aposta no António Silva. Exatamente. E isso lá está essa prova, não é, Alex? De que olhou, na pré-época, olhou para os jogadores do seu plantel sem complexos. Bem dito, bem dito. Por isso, campeão nacional, Benfica, 38, merecidíssimo.
poramos nós. Deixa-me só dar ainda um destaque, Alex. Concordo exatamente. Para fechar e para dar ainda mais relevo à época desta equipa de Roger Schmidt, é a questão europeia. Acho que é preciso dar esse relevo. Sim. O Benfica na época inteira, e portanto, juntando Taça da Liga, em que foi eliminado na fase de grupos, sem nenhuma derrota, mas foi eliminado na fase de grupos da Taça da Liga. Taça Portugal, o Benfica é eliminado em Braga, também sem perder nos 90 minutos e nos 120, mas cai nos penaltis. O Benfica tem 55 jogos no conjunto da época, 42 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas. 4 derrotas em 55 jogos. Sim. É uma diferença para as épocas anteriores do Benfica, acima de tudo. E 131 golos marcados e apenas 40 golos sofridos. Lá está a questão da estabilidade defensiva que tu referenciaste muito bem. Três vezes mais golos marcados do que sofridos. Exatamente. E, portanto, na Liga dos Campeões, acho que foi o outro grande palco em que o Benfica se apresentou muito bem, principalmente na fase de grupos, em que fica à frente de PSG e de Juventus. O Benfica na Liga dos Campeões, entre pré-eliminatórias, fase de grupos, oitavos e quartos de final, tem 10 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E passa nesse grupo. Exatamente. E, portanto, isto só para dar aqui alguns pozinhos a mais ainda àquilo que foi o trabalho diferenciado de Roger Schmidt, não só em Portugal, mas também naquilo que vinha a ser o Benfica nas últimas épocas e que foi, de facto, as melhoras com Roger Schmidt. Gosto desse mérito que é merecido para Roger Schmidt, mas metam nos comentários se vocês acham que Roger Schmidt é o melhor treinador esta época. Exatamente. Mas vamos aqui falar também. Há outros méritos para dar, não há, Alex? Há outros méritos. Acima de tudo, quando temos um fim de semana de final de Taça Portugal no Jamor. Exatamente. E eu acho que Vais Braga... dar o mérito. Eu vou dar o mérito aos dois. Sem dúvida. Ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting Clube Braga. Sporting Clube Braga, que esta época bateu o recorde, não só de pontos, golos marcados, com 75 golos, e vitórias na Liga Portuguesa. Há que dar mérito a Artur Jorge, uma grande aposta de António Salvador, e que está a dar frutos consistentemente. E desenvolve muitos jogadores. Sem dúvida. Alex, falavas nas vitórias, o Braga tem apenas menos 2 vitórias que o Porto e menos 3 que o Benfica no campeonato. Daí ter chegado quase até ao fim na luta pelo título, porque efetivamente esteve. E o orçamento não é igual. Bom planeamento, como tu já falaste muitas vezes aqui, e também este aspecto que tu falaste em relação ao Artur Jorge, acho que é o mérito, é devido, e é por isso que temos que falar muito sobre este Braga-Porto da final da Taça. Sim. Porque eu acho que o aproveitamento que Artur Jorge fez de alguns jogadores, André Horta joga muito melhor com o Artur Jorge este ano do que vinha a jogar anteriormente. Yuri Medeiros. Como é que o Yuri Medeiros está a ter uma época excepcional? As contratações de Vítor Gomes, de Niakate, que foi o grande esteio da defesa do Braga. Álvaro Jaló, um aproveitamento do Braga. Bruma, 4 golos, 6 assistências. Exatamente. Faz a diferença. E portanto, e não estamos a falar das principais figuras, que são Almusrati e Ricardo Horta, que são claramente, e Mateus também na baliza, são as principais figuras do Braga para esta final da Taça e que demonstraram isso ao longo desta época. Também há muito mérito para dar. E nós temos vindo aqui a bater semana... ainda sobre o Braga, e claro. Um excelente mercado de transferências também. Sim. Braga mantém Ricardo Horta, porque Ricardo Horta, toda a gente sabe, o Benfica queria Ricardo Horta. Sim. Braga faz a sua posição ser ouvida a dizer o nosso capitão fica, vai ser uma lenda do nosso clube, que eu acredito que vai ser, conseguindo Champions League, época com mais pontos, mais vitórias, e vendo um jogador a 30 milhões. Vitinha. E no mercado anterior, vendo um jogador a 20, David Carmo. Ou seja, tem de se dar mérito à gestão de ativos do Braga. 50 milhões com 2 jogadores. E no passado, Trincão, foi o quê? 30 máximo, mas foi o Barcelona. Foi para o Barcelona, sim. Ou seja, com estes 2 jogadores fizeram mais. Ou seja, o Braga está a aprender... E conseguiu contratar bem. Exatamente. Pizzi. Tanta gente não dava nada pelo Pizzi. As cartadas de Pizzi e de Bruma no mercado de inverno foram 2 excelentes cartadas. Exato. E revelaram-se que vieram dar mais profundidade ao plantel do Braga para conseguir fazer esta pontuação e para conseguir chegar à final da Taça de Portugal. Sim, bem Portanto, visto. muito mérito, sem dúvida, a Artur Jorge e à gestão da época do Braga. E nós estávamos a dizer mérito a Roger Schmidt, claro. Mérito a Artur Jorge, é de dar mérito também a Sérgio Conceição. Ganha a Supertaça de Portugal, ganha a Taça da Liga pela primeira vez no Futebol Clube Porto e, na minha opinião, irá ganhar a Taça de Portugal. Já estás a fazer a tua previsão. Eu acredito. Eu despacho já a minha, eu concordo contigo. E também luta até ao fim com o Benfica. Também acho que vai dar Porto na final da Taça de Portugal. Já te disse isto antes de começarmos a gravar. Eu acho que neste momento qualquer jogo entre Benfica, Sporting e Porto com o Braga é um jogo de tripla e ainda para mais numa final.
Portanto, é um Pode dar jogo qualquer tripla. coisa, sim. Um jogo que o Braga neste momento é um jogo triplo. O Braga atingiu por muito mérito esse estatuto. Apesar disso, eu acho que vai dar Porto. E nós falámos de um jogador mais influente por parte do Benfica esta época. Quem para ti é o jogador mais influente do Porto? Começa por O e acaba em O. Otávio. Otávio, obviamente. Não, Otávio. Tem Olha, 5 gols e digo já, 7 assistências na Liga. é tão influente que se Otávio não estivesse disponível para jogar a final da Taça Portugal, eu não te diria que apostava as minhas fichas no Porto. Eu entendo, porque nós vimos no jogo com o Inter. Exatamente. A falta que o Otávio fez quando não joga e em jogos deste nível, Alex. Agora, claro, merecido destaque ao Otávio, sem dúvida, e já vamos ver, porque posso já adiantar que está no meu 11. No meu 11 da época. Era injustíssimo da minha parte não colocar aquele para mim foi o melhor jogador do Porto, e o Porto efetivamente esteve na luta até à última jornada. Passa e, portanto, na Liga dos Campeões. esse passa a fase da Liga dos Campeões. É melhor do que o Inter na eliminatória e não passa, Porque não tem Otávio. sem Otávio. E portanto, para além do Otávio, eu perguntava-te Taremi. 2, 3 jogadores que quisesses dar destaque do Porto. Taremi, quero dar. Eu quero dar destaque a Taremi, porque Taremi, eu acho que o facto de ser iraniano faz com que as pessoas não olhem tanto para ele. Porque Taremi, se fosse inglês, ele não estava aqui. Era falado na imprensa europeia toda, Alex. Sem Tinhas os dúvida. tabloides britânicos todos os fins de semana a falar de Taremi. E Taremi, na Primeira Liga, 33 jogos, 22 golos, 7 assistências, o impacto ele é super impactante. Não só é o melhor marcador do campeonato, como ainda faz quase 10 assistências. Jesus! Participa muito ativamente, não é só um ponta de lança ou um número 9. E é o jogador na Liga Portuguesa com mais participações de Em golos. golos. E merecido este destaque, na minha opinião, que estamos a dar. Alex, sem dúvida. Marcano, que está ao lado de Pep. Naturalmente, estando ao lado de Pep, menos gente fala dele, mas Porque Marcano... Pep, mas Marcano. Sim. Exato, mas Marcano marca. Marcano marca, exatamente. E Marcano marcou muitas vezes, em vários momentos em que o Porto precisava da vitória. Sem dúvida. Conseguiu alcançar devido aos golos de Marcano. E o meu outro destaque vai ser Galeno. Não, Otávio, eu concordo contigo, Não, jogador claro. mais influente, mas Galeno faz 8 golos e 3 assistências. E eu quero ver se o Porto vai manter Galeno neste mercado de transferências de verão. Muitos clubes ingleses vão achar muito atraente o jogador. Fisicamente Já se forte, fala muito nisso, inclusive. rápido, pode marcar golos, tem uma raça também, E Galeno. melhorou na decisão este ano, Alex. Exatamente. Que era uma coisa que Galeno falhava muito ao longo da sua carreira, mas lá está. Sérgio conseguiu moldá-lo definitivamente às suas ideias e àquilo que é a pressão de jogar num clube grande. Sim. E acho que Galeno melhorou muito nessa fase da decisão. O resto ele já tinha. A velocidade, o drible, essa raça que tu falas. Sim. Faltava, eu acho que a decisão no último terço, mas os números que tu apresentaste falam por si. E o Tem meu mais um destaque, o meu destaque é o último é na Taça de Portugal. Tony Martínez tem 6 golos na Taça de Portugal. É o Joker do Porto na Taça de Portugal. E se marcar na Exatamente. final, não fiquem surpreendidos lá em casa. Eu meti essa aposta. É? Tony Martínez a marcar. gol. Porque é um jogador que, quando o Porto precisa, como Marcano, marca. E Tony Martínez foi muito preciso até agora na Taça de Portugal. Por isso, eu vou dar esse destaque. Audaz. Mas é merecido destaque porque há bocado falámos sobre o Musa e Tony Martínez é este exemplo para o Porto e na Taça, como tu referiste, Bem dito. melhor marcador, portanto, já que vamos presenciar a final da Taça Portugal, Sim. que se fala sobre o Tony Martínez. Eu tenho mais um destaque só a acrescentar aos que tu deste, que é PP. PP, mas ainda bem, ao menos deste-me espaço a mim, Alex. Concordo com todos os outros destaques que tu deste. Eu dei Otávio, tu deste os outros. Falta PP. PP que é o jogador do Porto com mais jogos. PP é o jogador do Porto que mais jogou esta época. Fez muita diferença. 54 jogos e faz 5 golos e 10 assistências. Se falávamos da importância de Orsnes pela qualidade e pela adaptabilidade e por colocar os colegas à volta a jogar melhor no Benfica, PP foi esse jogador no Porto. PP quer jogando como segundo avançado, menos vezes. Sim. Quer jogando sobre a linha, à frente. Quer jogando atrás, a lateral direito. Foi sempre importante para Sérgio Conceição. Eu acho que PP foi melhor que Orsens a lateral direito. Não, sem dúvida. Concordo contigo. Então é unânime. eu até Concordo contigo. tive dificuldades na decisão. E deixa-me dizer, em jeito de divisão para a final da Taça Portugal, eu acho que se Sérgio Conceição quiser dar uma mensagem para o Braga o Porto vai para cima do Braga, Sim. PP jogará a lateral direito. Concordo contigo. Acho que vai ser por aqui. Mas eu gostava que isso acontecesse, porque se fosse isso, ia ser um jogo sem dúvida de golos, mas eu vou dar um Depois destaque. Otávio Galeno e
a dupla Taremi. Evan Nilsson e Taremi. Não, Tony vai entrar. Vai entrar do banco. Para decidir. Ok, também decidir. entendo essa opção. E eu também estou contigo. Acho que o Futebol Clube do Porto, Futebol Clube do Porto, vai ganhar este. Vai ser um excelente jogo de tripla, mas vai dar a Porto. Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque é um jogo que o Porto precisa de ganhar, na minha opinião. Especialmente vendo o festejo, o grande festejo que foi no Marquês. Todos os adeptos do Porto querem razões para festejar também. Concordo, Alex. E pode ser a diferença entre ser uma boa época e para aquilo que são as ambições sempre de um clube como o Porto e não ser. E, portanto, acho que a Taça Portugal tem ainda mais esse papel importante. Não sei se repararam, mas até agora eu e o Alex estamos a concordar demasiado. Já vamos chegar à parte das discórdias. Alex, é já agora na questão da seleção? Sim. Convocatória da seleção. Eu acho que vai haver algumas discórdias. Para ti, quais é que foram as grandes surpresas? Nelson Semedo para mim foi uma surpresa, sendo honesto. Acho que Nuno Santos, sim, é lateral esquerdo, não Nelson Semedo sendo lateral direito. Mas havendo Cancelo, não é? Exato. Cancelo podia ter sido convocado para a direita. Atenção que o Roberto Martínez, só para contextualizar o que o Alex está a dizer, sim. Roberto Martínez na conferência de imprensa em que anuncia a convocatória, diz que convocou, ele especifica Nelson Semedo para a lateral direita, e Diogo Dalot, obviamente, João Cancelo para a esquerda. Ele especificou que João Cancelo era para a esquerda. Eu concordo contigo, Alex, para o que ias dizer agora, que eu acho que vais dizer Mas eu acho essa lógica de pensar. Eu acho que Cancelo, longo prazo, curto, médio, longo prazo, qualquer prazo, é lateral direito. E é um dos melhores do mundo. Exato. E porquê? Porque do outro lado está, para mim, o meu lateral esquerdo favorito de ver no mundo, que é Nuno Mendes. Nuno Mendes, que esta época tornou-se o jogador da Liga 1, ganhou o melhor jovem da Liga 1, na Liga Francesa, está no 11 do ano da Liga Francesa e ganha a Liga. É um jogador espetacular. A ala esquerda, Mbappé e Nuno Mendes, na minha opinião, é sem dúvida alguma. Então tu achas, Alex, só para pormos aqui ponto de ordem à mesa, que sim, não tendo sido convocado Nuno Mendes, infelizmente por lesão. Sim. Tendo sido Rafael Guerreiro, deveria ter sido João Cancelo e Dalot à direita, Rafael Guerreiro e Nuno Santos à esquerda. Eu gostava de ter visto Nuno Santos. E acho que era merecido, concordo contigo, acho que era justo para a evolução de Nuno Santos ser convocado no final desta época para a seleção. Acho que o Nelson Semedo é um bom jogador, mas acho que não vai passar disso. Exato, não, e acho que Nelson Semedo atingiu anos muito melhores, por exemplo, no Benfica e no Barcelona do que propriamente agora no Wolverhampton. Que é a melhor época de Nuno Santos esta. Exatamente, e portanto, mais do que por demérito de Nelson Semedo, eu acho que pela qualidade dos outros laterais todos. E pela época que Nuno Santos fez, teria sido justo a convocatória de Nuno Santos. Mais, o que é que tens? Eu adorei que na conferência de imprensa Roberto Martínez se referiu a João Neves. E eu vou já dizer uma previsão. Não é audaz. Isto para mim é quase um facto. Não achas que não? É quase um facto. Eu acho que no Euro nós vamos ver Cristiano Ronaldo, nós vamos ver Pep e vamos ver no Euro também João Neves. Eu acredito que até ao Euro João Neves vai conseguir integrar-se na seleção nacional. Não estou a dizer titular, sim, mas integrar-se e aprender. Como António Silva foi no Mundial. Eu acho que João Neves vai ser esse jogador para Portugal no Mundial. Alex, bom ponto. Não, Mundial, no Euro. No Euro, sim, exatamente. Primeiro, antes do Mundial haverá Euro. Antes do Mundial haverá Euro. Sim. Agora, houve uma surpresa grande para mim, que foi a não convocatória de Pedro Gonçalves. Oh, Jesus. Pedro Gonçalves, já falámos aqui imensas vezes, para mim foi um dos melhores jogadores mais uma vez. Sim, João época. Mário. Ainda para mais não vendo João Mário, aqui a grande questão é esta, Alex. É que eu acho que Roberto Martínez não olha para Pedro Gonçalves, quando faz a lista de convocados, não o inclui no leque de médios. Que é um erro, na minha opinião. Desculpa. Para a maneira como joga a seleção, não sei se é um erro, porque repara que é muito parecida como joga o Sporting. Mas é ingrato. E não esqueças que andámos aqui a dizer muitas vezes Pedro Gonçalves faz muita diferença numa daquelas posições. Para mim devia ser convocado na mesma, atenção. Ou seja, para mim foi uma surpresa não ter sido convocado, porque acho que mesmo que não fosse para jogar, que merecia essa chamada, e para Roberto Martínez o ver em treino e o ver naquilo que é a integração da equipe. Exatamente. É que tanto Renato como Pote, ambos não vão ser titulares. Então tu tiravas quem para incluir Pedro Gonçalves? É isso. Fosse da frente, fosse do meio. Eu tirava Renato. Era Renato. O Renato não foi convocado antes. E eu acho que Renato devia ter sido convocado para o Mundial. Pessoalmente. E eu para o Mundial também acho. Mas para esta convocatória, jogos com a Bósnia e com a Islândia, para ter um impacto imediato,
Pote deu mais que... Foi a melhor... Não foi a melhor, foi a segunda melhor época de Pote. Sim. É porque aquela primeira época Foi estrondosa. foi surreal. Mas Pote na Liga está envolvido em 25 golos. Ou seja, isto são números espetaculares surreais. numa equipa do Sporting que não é uma equipa em forma. E grande parte da época o Sporting não era uma equipa em forma. E Pote conseguiu ser a alma da equipa. Lá está, Alex. Eu também acho que Pedro Gonçalves, sem dúvida, Pote devia ter sido convocado, fosse por quem fosse neste aspecto. Ou seja, na minha opinião, aqui Pedro Gonçalves seria convocado ou por Renato Sanches, sendo incluído no lote médios, ou por Ricardo Horta, sendo incluído no lote atacantes. Acho que seria por aqui. Eu não tirava Ricardo Horta. Não, o que eu digo é, ou seja, Pedro Gonçalves a ser convocado para o lote médios seria por Renato Sanches, a ser convocado para o lote atacantes seria por Ricardo Horta. Pela função que eu acho que Roberto Martínez pensa para Pedro Gonçalves. Okay. Pronto, mas devia ter sido convocado, ponto e vírgula, sem dúvida. Mas aqui um aspecto positivo, eu acho, é importante dizer, acho que Roberto Martínez também é um treinador que arrisca ao fazer esta convocação. Totti Gomes, acho que Totti merece esta convocatória, pelo estilo tático também de Roberto Martínez, também ser muito bom para Totti, rápido, tem pé esquerdo, fisicamente forte, experiência de Premier League, a liga mais difícil do mundo, e conhece a liga portuguesa também. Acho que Totti é um jogador que está preparado mentalmente para o desafio da seleção e isto é a altura ideal. Eu gostei desta convocatória. Repara neste ponto muito positivo, Alex. Totti Gomes, Gonçalo Inácio e Diogo Leite. 3 centrais, muito bons, com muito futuro e escredinos. E nem falar... Isto é muito importante. Isso, bem dito. E, portanto, o que é que me parece aqui? Eu vi muita gente surpreendida com a não convocatória de Diogo Leite em prol de Totti Gomes. O que eu acho foi... Roberto Martínez, e bem, deu aquela oportunidade a Diogo Leite, quis vê-lo. Está claramente no leque. Não há dúvidas. Roberto Martínez ainda ontem disse isso. E agora quis dar esta oportunidade, esse prémio a Totti. Daí eu dizer que negativamente as minhas grandes surpresas foi ele não ter dado essa oportunidade tanto a Nuno Santos como a Pedro Gonçalves. De resto, eu acho que Portugal tem um leque de tanta qualidade. Dezenas e dezenas de jogadores que podiam jogar na seleção e que são melhores do que muitos convocados para titulares de outras seleções muito boas a nível europeu e mundial. E Sporting. Portugal tem tanta qualidade, mas será que nós vamos ver Gonçalo Ramos titular frente à Bósnia? Sim. Eu acho que Gonçalo Ramos vai ser titular. Eu acredito que vai ser o Cristiano. Apesar de eu querer o Gonçalo Ramos, pessoalmente... Aliás, eu te digo mais. Um será titular num jogo e o outro no outro. Acho que Roberto Martínez vai jogar com isto. Ok. E contra a Bósnia, acho interessante esse modo de pensar. Acho que vai ser por aqui. Ok. Eu gostava, novamente digo, eu gostava que Gonçalo Ramos ganhasse esta titularidade, mas vai ser muito difícil. É um estatuto que Ronaldo, não sei se ainda vai perder do ter. Também acho que ainda não. Pelo menos até o Campeonato da Europa, Alex. Falas sempre nesse espaço temporal. Eu acho que nesse espaço temporal é o que faz sentido. Okay. Alex, passando muito rapidamente para o nosso 11. Disclaimer, esta semana não é o 11 da semana como fizemos durante todo o campeonato, mas é sim o 11 da época. E, portanto, não temos um jogador, não temos a limitação de ter só um jogador por equipa. Não. Fomos aqueles jogadores que nós achámos que foram mais decisivos na época e melhores na época inteira. Alex, comece por ti, portanto, manda vir o teu 11. Vamos fazer defesa, meio campo. Sim, e já para dizer... queres fazer... Estilo tático, é melhor já referir, ok. Sim. Antes disso, o Alex venceu o 11 da semana passada. É justo, é justo. O Alex fez, eu tinha apontado aqui, o Alex fez 67.4, eu fiz 66.5. Foi 0-1. Sim. Mas tu fizeste esses pontos e mereceste. Ratings que nós usamos o SofaScore para ver e depois avaliamos a performance de cada um. Merecida a vitória, Alex, mereces. Manda vir então o teu 11 da semana. O teu 11 da semana não, o 11 da época. Vou começar pela defesa. Acho que a defesa, na baliza, acho que tem de ser unânime entre os dois, Pedro. Diogo Costa. É unânime. É unânime. Diogo Costa, na minha opinião, é o melhor guarda-redes esta época na Liga Portuguesa, mas a minha segunda opção, e queria falar, era o Inácio Arroa Barrera. Arroa Barrena ou Arroa Barrena, depende da pronúncia que cada um quiser dar, mas sim. Foi absolutamente crucial para a equipa do Aroca, que fez uma grande época. Tem de ser lembrada a época do Aroca na Liga Portugal. Queria dar este destaque. Alex, sem dúvida. A Arroa Barrena também seria a minha menção honrosa para a baliza. E, portanto, concordo contigo em relação ao Diogo Costa. E agora a defesa. Eu vou dizer os meus 4 defesas então. Na defesa esquerda, Grimaldo. Acho que melhor lateral esquerdo esta época na Liga Portuguesa. E agora os centrais. Isto
vai ser difícil, no sentido em que muitos merecem, mas só 2 é que são escolhidos. Temos centrais de muita qualidade em Portugal. Eu escolhi Otamendi. Acho que a defesa do Benfica sem Otamendi não teria a estabilidade que teve. Apesar de António Silva ser a grande revelação, eu acho que Otamendi foi mais importante na pilar. Liga, exato, do que António Silva. Acho que o António também, se calhar, concordava comigo nesta. Sim. E um outro jogador no Porto é o Pep. Acho que o fator de liderança de Pep é muito importante. E tanto como nós dizemos, Sérgio Conceição é a alma do Porto, eu acho que Pep confirma o que Sérgio Conceição quer que o plantel sinta. Ou seja, eu meto Pep e Otamendi os Como meus 2 dupla de centrais. E laterais direitos? Tantos. Há tantos! Acho Nos 3 grandes, fora dos 3 grandes, tinhas imensos. Atenção, eu acho que não há nenhum lateral. Não é que não haja nenhum lateral. Eu acho que não há um lateral direito que dizia assim: vai ser top da Chelsea. Um destacadíssimo. Exatamente. Mas há muita qualidade na posição. Concordo. E a minha escolha para lateral direito foi Bá. Foi Bá porque durante a ausência não se viu muito do Benfica pelo lado direito. E foi devido a Bá não estar presente. Sem dúvida. Mas PP. PP. Eu acho que a nível de melhor jogo, eu acho que PP fez melhores jogos do que Bá. Mas a nível de consistência total, eu dou para Bá. Ok. Queria dizer isto. Alex, no meio campo, quem tens? Queres que eu diga a primeira vez? Eu quero saber a tua defesa. Bem. Ok, muito bem. Eu na baliza vou com Diogo Costa como o Alex também. Na defesa vou com, e aqui está já a primeira grande surpresa, Tiago Santos na direita. O quê? Tiago Santos. À frente de Bá e PP. Tiago Santos. Em relação ao PP já vais perceber porquê. Tem qualidade. Tiago Santos para mim, eu quis dar este destaque porque falei dele aqui muitas vezes e falei de outros jogadores também. Tem qualidade. Mas Tiago Santos é mesmo muito bom lateral direito. Concordo. Mas à frente de Bá e PP. Foi mais regular porque jogou mais do que Bá, nessa posição do que Bá, que teve a sua lesão, e do que PP, que fez mais posições. E Vítor Gomes? Mas seria um belíssimo destaque. Outro bom lateral, Pedro Malheiro do Boa Vista. Podíamos ir a tantos. Esta defesa, vou com a dupla do Benfica. E expliquei, há bocado falei com o Alex em off, em relação, eu ia pôr António Silva e Pep. Eu tinha que pôr António Silva. António Silva, para mim, foi a grande revelação da época em Portugal. E, portanto, tinha que colocar António Silva. E coloquei Otamendi, porque Otamendi foi o grande líder da defesa menos batida e da equipa campeã nacional. E, portanto, tive que pôr Otamendi. Qual é que é a questão de eu não colocar Pep, Alex? E vais perceber. Pep teve muito tempo lesionado esta época. Teve, mas no tempo lesionado achas que o Pep não ia ao balneário e dizia... Não, claro que acho. Achas que o Pep não dava... Mas não pude ver isso em campo. E claro que Pep é o grande líder do Porto e Pep foi o melhor defesa do Porto. Agora, António Silva foi o jogador revelação em Portugal para mim. Tinha que o pôr. Otamendi foi o capitão e o grande líder da defesa menos batida e do Clube Campeão Nacional, portanto tinha que pôr Otamendi. Era Otamendi. Na esquerda, aquele que para mim foi o melhor jogador do Benfica e do campeonato, Grimaldo, já disse isso há bocado. Do campeonato? Há bocado disse isso. Isso é um grande destaque, só agora... Uou! É jogador do campeonato? Sim. Isso é muito... Grimaldo sai em grande. Isso sim é audaz. Grimaldo sai em grande do Benfica e de Portugal. Isso, estás-me a meter... Eu estou... Então, as nossas defesas eu tenho Diogo Costa, Grimaldo, Otamendi, Pep e Bá. Alex, eu tenho Tiago Santos, António Silva, Otamendi e Grimaldo. Deixa-me só dizer-te isto em relação ao Grimaldo, Alex. Mas eu tenho um 4-4-2. Sim, eu vou com 4-3-3, exatamente. Mas... Grimaldo, esta época pelo Benfica, o Benfica fez 55 jogos na época, Grimaldo fez 54. A Florentino também tem números altíssimos. Grimaldo tem 8 golos e 14 assistências. Ok, sim. 8 golos e 14 assistências enquanto ele está à esquerda. E eu acho que, durante o campeonato, Grimaldo foi o jogador mais regular de todos. Eu acho que o João Mário. Eu acho que é o João Mário. João Mário teve uma quebra de forma, Grimaldo não a teve. E João Mário teve a quebra, mas não saiu. Mas não saiu, mas deixou de ter aquela relevância no Benfica que Grimaldo sempre teve. Eu vou defender esta minha opção por Grimaldo até ao final do episódio. Meterem nos comentários as vossas opiniões lá em casa. Acho que pouca gente vai dizer Grimaldo, mas eu tenho esta convicção em relação ao Grimaldo. O teu meio campo, que, atenção, é em 4-4-2. 4-4-2. E isto é um quebra-cabeças. Este meio campo da Liga Portuguesa, o melhor meio campo da Liga Portuguesa esta época. Mas por ser um quebra-cabeças tão grande, eu disse, não, isto é de ser um 4-4-2. Isto é de ser um 4-4-2, porque mesmo eu dizendo esta equipa, vai haver ausências. E eu tenho o Garte no meu médio defensivo, tenho Otávio, João Mário
e Orsens. O meu meio campo tem Ugarte, Orsens, João Mário e Otávio. Isto é um meio campo de luxo. Eu não meti pote. Mas tiveste, lá está, porque Pote fez uma grande época, destaca-se muito na Liga Europa, mas Eu acho que o Otávio mostra-se mais do que golos. mostra-se mais do que gols e não é só isso, Alex. E parecendo que não, a classificação do Sporting tem influência na nossa escolha. Exatamente. E eu não O Garte era imprescindível. Lá Era, está. era Al-Musrati ou o Ugarte. É, exatamente. Al-Musrati ou o É, Ugarte. concordo E foi contigo. difícil não meter Al-Musrati. Mas para menção mim. honrosa ao Musrati. Sim, exatamente. E tenho a certeza que vamos falar muito ao Musrati na próxima semana. Se calhar, pois, exato. Vai ser titular do Braga na final do Jamor. Indiscutível, saudável. Portanto, vamos falar sobre o Musrati. Esse meio campo é de luxo, Alex. O meu meio campo é engraçado. Eu tenho 3. O meu meio campo é 3. Ok. Eu tenho 3 dos seus 4. Eu tenho um O que é Garte, que tu não tens? eu tenho o Garte, eu tenho o Otávio e eu tenho Orsnes. Não há João Mário. À frente. Tive que arranjar espaço para João Mário. Mas João Mário à frente. Eu acho que se eu não pusesse João Mário no meu 11 da época, o Alex estava cá de mim. Vinha para cima de mim. Não, tenho que pôr... De ponto. O Garte foi o melhor 6 do campeonato, sem dúvida. É um jogador fundamental. Orsnes, fundamental. A adaptabilidade, a qualidade, sem dúvida. E Otávio, melhor jogador do Porto, portanto está apresentado. Concordo 100%. Na frente. Como é um 4-4-2, simples. Isto é uma tática à Ferguson. Vamos meter 2 pontas de lança e 2 pontas de lança que dão golos. Taremi e Gonçalo Ramos. Para Eu teres os tive dois. de meter Gonçalo Ramos. Porque o Benfica sem Gonçalo Ramos, sem um ponta de lança. Imagina, ok, Musa estava a marcar muitos golos, vindo do banco, mas no início da época, muitos benfiquistas estavam preocupados com a posição ponta de lança. E Gonçalo Ramos deu respostas, não só na Liga Portuguesa, mas até no play-off da Champions League. E faz um jogaço, não só no Mundial, com aquele hat-trick, mas também com o Clube Bruges. Depois da fase de grupos, Gonçalo Ramos estava presente. Ou seja, eu tive de incorporar Gonçalo Ramos, dos melhores pontas de lança jovens do mundo. Tu usaste a dupla goleadora do campeonato, Taremi com 22 golos, Gonçalo Ramos com 19. Justíssimo. Tem de ser. O meu ataque a 3 é criativo para incluir os jogadores que eu queria, portanto tive que pôr João Mário aqui. Tens ausências. Tive que pôr João Mário aqui. Alex, João Mário, que não te esqueças o seguinte. João Mário este ano, eu estava aqui a ver. Eu não vou esquecer de João Mário este ano faz 51 jogos, 23 golos e 13 assistências. Não só na Liga, no total da época toda. E portanto, e depois tenho PP. Eu puxei PP para aqui, tinha que pôr PP. PP foi o segundo jogador mais fundamental no Porto, para mim, no geral. Foi o jogador mais usado por Sérgio Conceição. Eu discordo aqui no segundo jogador mais importante. Para mim, acho que Diogo Costa está lá e Otávio. Otávio foi o primeiro. E PP. Para mim, Otávio foi o mais importante. Mas, repara, PP foi o jogador que jogou mais no Porto esta época. Sim. Mais minutos, mais jogos, Alex. E João Mário foi uma lesão Não é? difícil. Sim. Ok. Eu tinha que incluí-lo. Fui criativo. Por isso é que eu quis pôr o meio campo a 3 para poder colocar João Mário e PP e agora então o ponta de lança. Aqui, justiça ao melhor marcador do campeonato, Taremi. Mas Gonçalo Ramos não marcou penaltis. Repara, poderia ter sido Gonçalo Ramos. Eu fui pela escolha óbvia do melhor marcador do campeonato. E, portanto, mérito Taremi. E Taremi merece. É uma vitória para o Porto ter o melhor marcador. Reparem que, quer fosse o 11 combinado do Alex, quer fosse o meu, eu acho que estes dois 11 seriam campeões por 10 pontos de vantagem. Não só campeões, mas podiam disputar talvez uma Liga Europa 100%. Mas uma Liga Europa Champions e uma League. meia-final da Champions, tranquilamente. Mas aqui, para dizer qualidade. aqui o nosso 11, o meu 11 de melhor 11 da Liga Portugal, na minha opinião, tem Diogo Costa na baliza, Grimaldo, Pepe, Otamendi e Bá na direita. Depois o meu quarteto de meio campo com Al-Musrati, João Mário, Otávio e Orsens, e a minha dupla da frente com Gonçalo Ramos e Taremi. Eu vou com Diogo Costa na baliza, Tiago Santos, António Silva, Otamendi e Grimaldo, Ugarte, Orsnes e Otávio no meio campo, João Mário, PP e Medi Taremi. Alex. Nós não temos pote. Não, mas atenção, vê bem, não temos e ambos achamos que ele vira a seleção. Para vermos a qualidade dos nossos 11 e dos outros jogadores que poderiam ainda fazer parte. Mas nós não temos pote quando há João Mário e Otávio. É preciso ser justificável isto também. Sim. Alex, nós claramente que hoje alongámos mais na questão do título.
alongámos por haver um título, ainda por disputar uma final da taça, uma convocatória da seleção, um 11 do ano, e portanto, o que é que eu te proponho? Mas eu só quero dizer... Sobre lá fora, Sim, temos que falar sobre a Bundesliga. Sim, a Bundesliga. Acho que é o fundamental deste fim Sim. de semana que passou. Aí foi uma tristeza ver o que aconteceu. Jude Bellingham no banco, lesionado. Não, só pode dar águas. Isso é a maior ajuda neste momento. É triste. Royce não ganhou. Não ganhou a Bundesliga que merece. Já há tantos anos. Já foi o melhor jogador da Bundesliga já há 2 anos. E não ganha. Não ganha. Estofo. Chama-se estofo, Alex. E para o que vale é que no momento da verdade o Borussia Dortmund não teve, tremeu imenso no último jogo, Alex. Mas para mim é triste. Até penaltis falharam. A Bundesliga como liga, quem ganhou a bota de ouro da Bundesliga ganhou com 16 golos. Foi entre Nkunku e Füllkrug. Exatamente. Como é que na Bundesliga não há um jogador que marca mais de 20 golos? Faz assim tanta diferença a presença de Haaland e Lewandowski? Eu acho que se Haller não tem tido a infelicidade de ter o cancro que teve na primeira metade da época, sim, teria sido o melhor marcador disparado. Concordo contigo. Não é? Concordo contigo. E portanto, não havendo Haller e não havendo um grande ponta de lança no Bayern, que não houve este ano, como tu já falaste muitas vezes, acho que foi por aqui. Agora, deixa-me dizer-te o seguinte. Este título não é ganho pelo Bayern, é perdido pelo Borussia Dortmund. Dortmund dependia de si mesmo. 100%. 100%. O Dortmund teve vários match points no último mês e meio. Até houve 3 trocas de liderança. Verdade. E quando chega à última jornada, em casa com o Mainz, Alex, aquilo que eu andei a dizer durante 2 ou 3 meses, viu-se. É a falta de estofo. Repara, um clube que é campeão há 10 anos, com jogadores que são papa-títulos autênticos, não sentem a pressão a jogar em Colónia na última jornada. Os jogadores do Dortmund. Foi o que foi. E é interessante ver que não é só Dortmund aqui, é uma dominância por parte do Bayern, completamente. Bayern já ganhou a Liga 11 vezes seguidas. Thomas Müller já ganhou 12 Bundesligas. 12 Bundesligas na carreira. E Coman nunca perdeu uma liga na sua carreira. Mas apesar de tudo, este ano houve mais equilíbrio, Alex. Houve mais equilíbrio, mas mesmo assim não dá. A Mas resposta é a mesma. Mas eu acho que se nos outros anos podíamos falar em grande superioridade da parte do Bayern, este ano não podemos falar nisso, não é? Sim, podemos superioridade falar não. Mas de resultado... mérito do... Claro, mas mais por demérito parece-me do Borussia Dortmund. Mas de mérito também a nível de decisões da parte de cima. E daí de Oliver Kahn ser despedido, acho que... Pois foi. O Bayern mostra... No relevado, atenção. Exato. O Bayern é campeão. Os jogadores do Bayern Munique estão a festejar no relevado do Colónia e Oliver Kahn e Salihamidzic, que é o diretor desportivo, são demitidos, mal acaba o jogo e o Bayern está a fechar o título. E isto é interessante que eu concordar com o que estavas a dizer. Eu acho que para a próxima época, eu estou a dizer, eu já acreditava ser esta, eu na próxima tenho de acreditar ainda mais. Porque eu acho que esta equipa do Bayern, eu acho que tem uma instabilidade aqui a vir no futuro. Se Müller ir embora, se Kimmich de facto sair, que muitas notícias estão a dizer que Kimmich pode sair, isto vai ser um Bayern diferente que jogadores como Alphonso Davies vão reconsiderar o seu futuro. Jamal Musiala, que marcou o gol decisivo para ganhar a Bundesliga, vai reconsiderar o seu futuro. Um jogador que tem 12 golos marcados e 10 assistências, com a idade que tem. E marca o gol do título. Exatamente. Aos 89 minutos. Tinha que ser ele. Para mim foi o craque maior da equipa este ano. Quando outros jogadores estiveram em baixo, Jamal Musiala, sendo tão jovem, assumiu sempre. E Delic também assumiu bastante. Olha, fechando tema Bundesliga, fui ver aqui o melhor jogador do ano para a Bundesliga foi Jude Bellingham. Concordamos? Concordamos. Nkunku, se não tivesse ficado lesionado, eu talvez dizia Nkunku. Mas eu aceito. Nem vou concordar, porque eu acho que Nkunku, merecia esse destaque na Bundesliga. Mesmo tendo o Leipzig ficado em terceiro, Alex. Sim, acho que o Leipzig ficar em terceiro já é top. É top para o Leipzig. Mas tinha sido o último classificado, tinha sido o segundo classificado nas últimas épocas. Sim, mas eu quero, se estamos a falar de Bundesliga também, União de Berlim vai para a Champions League. Bom destaque. União de Berlim vai para a Champions League. História lindíssima. Grande projeto. E isto tudo se deveu devido à excelente transferência de Diogo Leite. Não se viu tudo, mas temos que puxar a brasa à nossa sardinha de português e, portanto, obviamente. 100% foi Diogo Leite. Então, não viste? História lindíssima, falámos sobre isso aqui muitas vezes. União de Berlim, ir à Liga dos Campeões é uma história brutal. Sim. Vão pesquisar bem sobre a história do União de Berlim. Eu já falei um bocadinho sobre isso aqui. É merecido, de facto. PSG campeão. Alex, exato. E aqui acho que não é choque para ninguém. Se PSG não fosse campeão,
Aí sim, era o início do podcast. Para que a talvez. cara que eu e tu fizemos quando tu dizes PSG campeão foi a mesma que os adeptos do PSG fizeram quando acaba o jogo em Estrasburgo, o empate e o título para o PSG. O PSG chega a Paris Sim. e tem 3 adeptos à espera deles no aeroporto, depois de serem campeões. É surreal, mas Cultura. diz bem daquilo que tem sido as más apostas deste projeto desportivo do PSG, que tem sido um falhanço, porque o projeto desportivo do PSG é ganhar a Liga dos Campeões. Facto. Não é ganhar a Liga. A Liga já está ganha, à Sim. partida. A Liga 1 já está ganha, concordo contigo. E vai ser E é sobre isto que eu tenho a dizer sobre o PSG. E vai ser Mas um sei que mercado vibrante para o PSG. Ai, Porque Messi saídas vai e embora, entradas. Neymar vai embora, Verratti fala-se que vai embora e Galtier não é o treinador para ganhar a Champions com o PSG. Quem é, Alex? Logo, tem de ir. Quem é? É José Mourinho. Na minha opinião, se José Mourinho ganhou a Conference League o ano passado, se ganhar a Liga Europa esta época, eu acho que é mais do que... É mais percebido, né? Não, é mais do que entendido que se ele quiser ir para o PSG, é uma escolha aceitável. E é uma escolha fiável por parte do PSG se quiser lutar melhor pela Liga dos Campeões. E tal e qual como foi com o Inter, Mourinho sairá da Liga Italiana com a cabeça erguida. Ele fez tudo o que podia ter feito com o que lhe foi dado. E ir a 2 finais europeias com esta equipa da Roma Sem dúvida. é um livro, sem dúvida, audaz. Alex. Uma história audaz. Sem para dúvida. contar. Sem dúvida. Concordo muito. Olha, temos ainda jornadas para destacar. Sim. Eu acho que despachamos já a jornada portuguesa importante, É que é o importantíssimo. play-off de manutenção ou de subida entre Estrela da Amadora e Marítimo. Eu digo já aqui muito rapidamente, vai dar Marítimo, na minha opinião. Eu acho que Marítimo mantém-se. vai haver uma estreia, uma nova equipa na Liga Portuguesa. Eu acredito no Estrela da Amadora. Eu quero ver o Estrela da Amadora na Primeira Liga e eu acredito que vai conseguir Ok, ganhar e ao a Marítimo. acontecer, a acontecer é pelo terceiro ano consecutivo que há play-off e pelo se o Estrela da Amadora subir, terceiro ano consecutivo que sobe a equipa da segunda Liga. Bora Estrela! Eu aposto no Marítimo, Ah, Por falar em jogos decisivos e em finais, Alex, temos final da FA Cup e final da Taça da Alemanha. Vamos à final da FA Cup. Derby de Manchester. Primeira vez que se encontram-se numa final. Duelo dos da FA carecas. Cup. Ten Hag contra Pep Guardiola. Como é que é? Duelo dos carecas e eu vou apostar Man City. Mas eu acho que quem tem mais a perder é o City. Perde uma tripla europeia, sim. Mas Eric Ten Hag... Tem mais a perder do que o United. Sim. O Pela questão United da já tripla. ganhou a Eu Champions percebo o que League estás a dizer. ok. e já ganhou a League Cup, o United. Acho que já é uma época de sucesso com o que já fez. Mas Ganhou, só para não interpretarem mal o Alex, ganhou a Champions League porque eu percebi-te. Não. Ganhou o acesso à Champions League. ganhou acesso. Exato. Não, porque podia haver algum distraído que não tenha acompanhado a época da Premier. Não me digas que o United ganhou a Champions League. Não. Acesso à Liga dos Campeões e, portanto, a Taça da Liga. E há muitos jogadores que melhoraram com o Eric Ten Hag. O maior exemplo para mim é Sancho. E também, como é que Eric Ten Hag consegue a League Cup, consegue esse acesso à Champions e os 2 pontas de lança é Martial e Weghorst. Deem um ponta de lança a este homem. Harry Kane. Ou Gonçalo Ramos. Harry até. Kane, por favor, sai do Tottenham. Osimhen vai ser mais do que 130, Há mas muitos, por acaso, há muitas pontas de lança, mas eu acho que não há muitos. Não há muitos, Pedro. queiram ir para o United. Ok, queiram ir, mas não há muitos que eu diga aqui, classe mundial, para ir para o Man United Para ao mim, preço certo. para rendimento já, inglês, líder da seleção, para o United lutar pela Premier e pela Champions, Harry Kane. Mas é um ano de contrato. 100 milhões por um jogador com um ano de contrato. É o que for. O Harry Kane tem que sair do Tottenham. O Tottenham não vai sequer à Conference League, como eu já antevia há meses. E Harry Kane consegue 30 golos marcados esta época na Premier League com a equipa do Vai. Tottenham. Segunda vez que ele consegue na carreira e não ganha a botadora em ambas as vezes que marca mais do que 30 golos ou 30. Alex, focando em Wembley, City ou United? City. Eu vou a City também, porque eu acho que o City faz a... Eu acho que o City faz eu acho que o City faz o triplo este ano. O City vai ganhar... Foi campeão da Premier League, vai ganhar a FA Cup e vai ganhar a Liga dos Campeões. E o Haaland ganha a Ballon d'Or? Isto acontecendo, o Haaland ganhará a Ballon d'Or. Adeptos do Messi lá em casa. Não estou feliz com essa. O Messi não tem hipótese este ano. Não tem hipóteses!
Things are getting messy. Para as pessoas lá em casa, não parem tanto. Alex, DFB Pokal, vulgo Taça da Alemanha, RB Leipzig e Eintracht Frankfurt. Leipzig, forte Com e feio. Nkunku a marcar na final. Nkunku, Guardiola, Szoboszlai. talvez. Szoboszlai. Forsberg. 3 jogadores que eu acho que... Nkunku não vai ficar, vai para o Sim, Chelsea isso a já se 75. Guardiola vai ser 100, pelo que se fala. E Szoboszlai vai para o Newcastle. Era uma excelente opção. Sem dúvida. Eu vou Leipzig também, Alex. Fácil. Últimos jogos, e porque é por isso ficou para o fim, a Liga Italiana ainda não acabou. Ainda há ali lutas europeias. Roma, portanto, quinto lugar, o top 4 está fechado. Nápoles, Lazio, Inter, Milan, está fechadíssimo. Sim. Atalanta em quinto, portanto, lugar de Liga Europa 61. Sexto, Roma 60. Sétimo, Juventus 59. Udinese, Juventus, Alex, e Roma, Spezia na última jornada. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou apostar na Roma. Eu acho que Mourinho vai ganhar este jogo. Mas na Udinese Juve... eu vou Udinese. Com golos de Beto. Eu vou... Com golos de Beto. Com solidariedade. Exatamente, golos de Beto. Pedro. Exatamente. Golos de Beto. Já tem 10 golos na Série A este ano. Acho que vai ser a última época de Beto na Udinese. Fala-se que vai subir. E suba o Vivaldo Semedo, que foi do Sporting para o Bom Udinese destaque. na época passada. Mas eu quero dizer, porquê é que eu vou ao Udinese tão confiante? É a primeira vez na história das Juventus que perdem 10 jogos na Série A. 10 jogos. Humilhante para a história de um clube tão grande como a Juventus e Allegri. Já acabou-se Allegri. Já chega. Já chegava... Já chegava antes desta época. Do futebol português, já chegava a ver a Juve na Liga dos Campeões. Já Exatamente. chegava. Por isso eu vou ao Udinese. Vais ao Udinese. É por isso. Eu vou no Udinese Juve, vou Juve, apesar de tudo. Estou a querer. Como é que A Juve vai ganhar. Ok. Vou de Juve e no Roma Spezia. Não. Vou empate. Ok. O jogo da época da Roma é uns dias antes. Sim, e, portanto, acho que vai depender muito desse Sim. jogo. Acho que é uma aposta interessante, Portanto, sem foi dúvida. Alex, está feito o 17 do primeiro show desta semana. O desafio que eu e o Alex vos lançamos é, esta semana, comentem os vossos 11, não da semana, mas da época, Sim. como eu e o Alex fizemos. Comentem os nossos e digam os vossos. Queremos ver milhares, não queremos ver dezenas nem centenas, queremos ver milhares de comentários com os vossos 11 da época. Eu acho que vão ser 11 bem diferentes de todos, e isso é que é bonito também. Sim. E é sinal que temos muita qualidade na nossa liga e nos nossos clubes. E, portanto, comentem isso. Estejam atentos ao Instagram e ao TikTok e vão lá subscrever também no YouTube, onde está o bruto episódio, e no Spotify. Não se esqueçam disso. Um grande abraço, temos muitas finais para a semana. Até para a semana, mano. Um grande abraço, pessoal.